A graça e a paz, Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa manhã. Nós estamos aqui no Filadélfia TV, compartilhando algo com você nessa manhã, num formato diferenciado. Hoje eu quero compartilhar algo de Deus para o teu coração. Eu quero que você nesse momento aí, primeiramente, se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Se inscreva no nosso canal, aperte aí o sininho, coloque aí as notificações, deixa aí o seu like, para que pessoas também, esse vídeo alcance outras e muitas pessoas. E você tem uma oportunidade poderosa agora de compartilhar com seus amigos pelo WhatsApp, colocando no seu grupo de família, colocando no seu Facebook, nas suas redes sociais, falando para a sua célula o quanto é importante ela estar aqui nesse momento. E você, líder, eu quero desafiar você a estar participando do corpo. E o movimento do corpo é esse, é quando a igreja caminha junto. O sucesso do corpo é quando todo elo, quando todos os membros, quando todos os organismos funcionam juntamente, num único propósito. Manter esse corpo vivo e que ele se multiplique. Então, nessa manhã, seja um líder eficaz, seja uma pessoa que vai fazer diferença na vida de alguém. Não se conforme somente em consumir uma palavra que vai guardar no teu coração, mas seja um multiplicador do que Deus vai ministrar ao teu espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Fábio Lage com você. Estamos aqui pastoreando a Philadelphia Church. Você que não nos conhece, está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Você que nos conhece, uma excelente manhã, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você o que Deus tem falado muito ao nosso coração nesses dias. Eu queria falar sobre a vida de aqueles que percorrem uma carreira de vitória, aqueles que caminham de um tempo diferenciado sobre a terra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, qual o sentido da sua vida nesse mundo e o que você veio fazer nesse planeta chamado Terra. Se você entendeu o propósito disso, você já está pronto para transformar a sua vida e a vida de uma multidão de pessoas. O apóstolo Paulo lhe deu uma palavra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24 ao 27. Eu estou lendo na nova versão transformadora, um texto que falou muito comigo nessa tradução. E ele vai dizer assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? E ele vai dizer, portanto, corram para vencer. Olha essa, corram para vencer. E diz mais, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, e nem luto como quem dá golpes no ar. Ele diz, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu não seja desqualificado. Nessa terra, meu irmão, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação incrível aqui. E ele vai dizer, ele se compara a um atleta, como alguém que veio para uma competição, que veio lutar, que veio vencer. E ele vai falar, você está numa corrida, e essa corrida é a corrida da vida. Eu estive compartilhando esses dias, numa lápide, você tem duas datas, onde você não tem controle sobre nenhuma dessas duas datas. A data que você nasce, você não sabe o dia que nasceu, você não pediu para nascer nessa família, você não pediu para ter esse nome, isso não está no teu controle, mas aconteceu. E você também não tem o controle do dia que você vai partir dessa terra. Mas a corrida, o percurso que você vai fazer, o trajeto que você vai fazer na história da sua vida, está sob o teu controle. Você já parou para pensar nisso? E eu te pergunto, o que você tem feito com a sua vida? Você decidiu viver uma vida mórbida, uma vida caótica, uma vida sem sentido? Ou você pode decidir hoje viver e fazer acontecer a sua história, fazer dela a melhor história da sua vida? O apóstolo está dizendo algo importante. Ele começa a comparar aqui agora um ambiente desportivo, onde havia um estádio, onde muitos disputavam ali competições olímpicas, e agora aqui ele está comparando a vida do cristão, a vida de um discípulo. Você que está aqui, quem sabe o discípulo de célula, coordenador, você um líder, você é um pastor, um ministro do evangelho, ou um membro que está aí. Ele compara a nossa vida, a vida de um cristão, a vida de um atleta. E eu quero te perguntar, todo jogo tem regra. Todo jogo tem regra, e você entrar num jogo sem conhecer as regras,
eu quero dizer para você, é derrota certa. Nós estamos no jogo da vida. E a Bíblia, ela dá princípios para mim e para você, para que nós vivamos esses princípios e valores e alcancemos um prêmio tão poderoso lá na frente. Eu te pergunto, a Bíblia vai dizer em Mateus 28, 19 e 20, ele fala sobre nós irmos, vão, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele vai dizer algo tão poderoso para mim e para você lá em Mateus 28, 19. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. E ele diz, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estávamos aqui ontem, compartilhando com algumas pessoas que estão indo ao batismo, e falando com elas sobre essa corrida, essa carreira. Às vezes você começou a tua jornada e você começou motivado, como um atleta, avançando, quem sabe motivado, ativado. Há pouco tempo a gente faz uma corrida de 21 quilômetros. E essa corrida, eu lembro quando a gente saiu, uma multidão saiu com a gente. Muita gente correndo, muita gente avançando, nego pulando, celebrando, pessoas apitando, som de buzina, todo mundo gritando, uma animação, chegava a arrepiar aquela saída. Chegou no quilômetro 5, já havia alguns caminhando pelo caminho, cansados. Chegamos no quilômetro 10, a gente já começou a olhar que diminuiu bastante o número dos corredores. Eu lembro quando chegou no quilômetro 5, nós estávamos dentro de uma mata já, numa trilha, e eu olhava para frente, olhava para trás, parecia que eu estava correndo sozinho naquela trilha. E eu falei, caramba, cadê o pessoal? Será que esse é o caminho certo? E eu continuei a jornada, cheguei no quilômetro 18, e já bateu a esperança, comecei a vir um, vir outro, alguns só, e chegamos na linha de chegada. Alguns batendo palma, celebrando, valeu, você conseguiu. E eu falei, caramba, cadê aquela multidão de pessoas que saiu lá no início comigo? E assim a jornada da vida, o apóstolo Paulo está dizendo algo tão interessante. Você precisa, irmãos, como um atleta, ser disciplinado. E para correr aquela jornada, foi meses de preparação. Correndo, alimentação, preparo, tomando prudência na minha alimentação, tomando certos produtos que tinha que tomar, alimentação, os aminoácidos, para que eu pudesse repor a energia, os sais minerais, os carboidratos certos. Pensa nisso. Disciplina, para que a gente chegue no lugar onde o Senhor propôs. E aquela disciplina acaba se tornando um hábito da nossa vida. Se torna uma carreira que a gente vai. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você está correndo para ganhar um prêmio, você não vê essa vida a passeio. Porque a Bíblia diz que chegar no final de tudo haverá um prêmio para mim e para você. Existe uma coroa, existe um galardão. Existe algo que você pode viver dentro desse pódio chamado vida, e você pode alcançar os melhores lugares, se você cumprir as regras propostas pelo Senhor. E ele está dizendo aqui, querido, no ambiente espiritual também não é diferente. Muitas pessoas têm fracassado, têm começado, mas têm fracassado espiritualmente, porque eles têm ignorado a vida, a conduta e os princípios espirituais para mim e para você. E eu pergunto, vencer para você é importante? De repente uma corrida não será tanto importante, mas é a carreira da tua jornada, da tua vida. É importante você chegar ao final, porque não é só chegar ao final, é como você vai chegar no final. Você cumpriu os protocolos daquela corrida? Você fez o que aquela corrida exigiu de você? Você se alimentou? Você cumpriu todos os critérios? E aqui eu quero comparar algumas características com você nessa manhã. Eu quero que você está aqui sentado de qualquer jeito, levanta agora, senta direito nesse sofá, porque eu quero compartilhar algo que vai trazer vida. Estou fazendo alguns afazeres. Para tudo nessa manhã, em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você de uma forma muito poderosa. A Bíblia vai dizer sobre algumas características nessa corrida. E a primeira que ele fala aqui, o apóstolo Paulo, ele fala essa primeira característica de um bom discípulo. Ele é esforçado. Ele vai falar, correi de tal maneira que alcanceis. Correi de forma poderosa, de uma forma onde você não vai parar. Todo atleta que tem que se esforçar, ele precisa treinar, conseguir o máximo da sua capacidade. Ele precisa avançar, não pode ter preguiça. Ele não pode ter preguiça de se levantar,
Ele não pode ter preguiça, meu irmão. Ah, vou botar no modo soneca, e não, hoje eu não vou. Não existe isso. O atleta que ele precisa entender que é uma decisão diária. Todo dia ele precisa cumprir o protocolo, porque ele está numa jornada. Ele precisa enfrentar o pódio, ele precisa enfrentar agora um desafio. E precisa agora ter vontade. E eu te pergunto, qual tem sido o teu nível de esforço no reino de Deus? Qual tem sido o teu nível de esforço na caminhada cristã? Qual tem sido o teu nível de esforço para você cumprir as regras desse reino poderoso? De fazer discípulos, de santificar a sua vida, de cuidar da sua casa, da sua família. E esse esforço, querido, por mais que seja cansativo, porque é um desafio diário, cansa, mas tem que ser prazeroso. Não é aquilo que você acorda mal-humorado, não. Essa jornada tem que ser prazerosa, porque se você não faz uma jornada prazerosa, você não consegue. Vai chegar um momento da sua estrada, vai chegar um momento da trajetória da sua vida que você vai parar. Não é forçado, não é fazer para agradar alguém. Não é você não faz célula, você não cuida de pessoas, você não discipula pessoas. Sabe por quê? Porque alguém está falando, porque senão você não vai conseguir a jornada. É você ter que entender. Você foi alcançado por Jesus. Ele te amou tanto, sem você e eu, sem nós sermos merecedores, Ele nos alcançou. Ele se esforçou até a cruz. E Ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele olhou para mim e para a sua vida, mas Ele disse, que seja feita a tua vontade. E nessa manhã, o Espírito está dizendo para você, cara, se dedica totalmente. Se dedica a Deus, se dedica a Ele, mas se dedica com prazer. Eu vejo tantas pessoas falando, fazendo, na verdade, fazendo, cumprindo, mas reclamando do que faz, murmurando de pessoas. Querido, o Senhor nos chamou para cumprir, se esforçar, mas faça uma jornada prazerosa. Se amamos ao Senhor, mas achamos difícil servir ao Senhor, você tem que, primeiramente, você precisa, nesse momento, entender e reavaliar que evangelho que você está vivendo. Porque o evangelho ele é pleno. Você tem se esforçado para servir ao Senhor? Beleza, glória a Deus pela sua vida. Você tem se esforçado para servir os discípulos que o Senhor colocou sobre a sua vida? Você que está na célula, pastor, mas eu não sou líder. Mas você tem um papel de liderança junto com o seu líder. De cuidar, de amar, de zelar, de cumprir o propósito. De ser um auxiliar excelente. De trazer pessoas, trazer os convidados. Auxiliar ele para que tudo aconteça e ele faça uma jornada prazerosa. Então, se esforça mais. Tenha mais esforço. Faça melhor, porque você está fazendo para Jesus. Jesus é o dono da nossa vida, é o amor da nossa vida. Então, querido, nossa jornada, nessa corrida chamada vida cristã, quero te deixar hoje o primeiro alternativo, o primeiro assim que vai a característica para que você viva algo tão poderoso como o apóstolo Paulo está dizendo, correr para vencer. Você precisa se esforçar e ter uma caminhada prazerosa. Em segundo lugar, ele vai falar sobre disciplina. Ele vai falar que todo atleta, no versículo 25 do texto que a gente leu, todo atleta, ele em tudo se domina. Uau! Em tudo se domina. Você precisa e eu preciso estar preparado. Porque o jogo da vida, ele não vai parar. Ele é constante. E o jogo da dor, ele precisa se dominar, conhecer a sua capacidade, aumentar os seus limites. Cara, o quanto você e eu temos buscado ser melhor. O quanto você tem crescido na sua jornada. Crescido como pai, como pessoa. Crescido como igreja. Nós estamos falando de igreja local, porque a igreja é isso, existe a igreja do universo, que é a igreja de Cristo no planeta Terra. E a junção de várias igrejas locais, em várias geografias desse planeta, a gente chama essa igreja local. E o Senhor te inseriu numa igreja local. E eu te pergunto, cara, você quer fazer o corpo de Cristo, a igreja local que se dedica tanto por você? Eu estou aqui, cara, numa jornada, né, correria, cansativa, treinando pessoas para o batismo. Né, a gente faz uma jornada, mas assim, é prazerosa, é tão gostoso. Mas eu estou falando assim, você tem aproveitado os treinadores que têm passado sobre a tua vida? O primeiro treinador tão especial é o Espírito Santo. E o pastor que Deus tem colocado, seu líder de cela, você que está aí, supervisor, coordenador, você tem aproveitado o treinador para aumentar os seus limites? Ou você continua o mesmo crente quando você aceitou a Jesus? Imaturo,
cheio de mimimi, insensível, indiferente, ou você tem alcançado experiências com Deus? Porque, querido, é isso que nós precisamos, querido, é proporcionar um desenvolvimento para que a sua jornada seja melhor. Se você tem se preparado para uma corrida de 5 quilômetros, não adianta você querer correr 20. Você se preparou pouco, se preparou para 5 quilômetros só. A jornada é curta. Então, se a jornada é longa, nós precisamos nos preparar, crescer, avançar, ter disciplina para sermos desenvolvidos todo dia. E quando você cresce, a igreja local está crescendo. Quando você amadurece, a igreja local está amadurecendo. Quando você vem está rompendo com mais sabedoria, com mais maturidade, a igreja local, a igreja de Cristo no mundo, ela está tendo vantagem, ela está crescendo. Quando você se priva de desenvolver a sua vida, quando você priva de desenvolver o seu caráter, quando você priva de viver uma liderança melhor, de cuidar de pessoas melhores, você está também comprometendo o tamanho da seriedade. A Bíblia diz que quem é muito lhe é dado, muito se lhe é cobrado. A nós não foi lhe dado muito. A nós, Ele nos deu tudo. Tudo que precisamos. Ele nos deu o seu único filho. Pensa nisso. O único filho que Ele tinha, Ele lançou na terra para morrer por mim e por você. E, querido, nesse dia final, nós precisamos entender isso. O seu desenvolvimento no reino de Deus. Você está fazendo o corpo de Cristo ser melhor na terra. Então, nesses dias, tenha mais autodisciplina, domina a sua vida, domina as suas vontades, domina os seus desejos. A jornada cristã, você começou, e como você está nessa jornada cristã? De 0 a 10, o quanto você tem desenvolvido, tem se dominado. Você tem dito para o seu corpo assim, não, eu vou fazer sim, porque é como uma corrida. Tem dia que eu vou sair para avançar, para correr, e eu nem queria ir. Mas eu falo assim, não, eu preciso ir. Mas quando eu dou o primeiro passo, que eu saio para correr, cara, a jornada é tão boa que eu falo, ainda bem que eu saí daquela cama. Ainda bem que eu saí daquele lugar de conforto. Mas olha que bom, meu irmão, química boa, que dia bom, o dia é diferente. Mas você tem que dominar a sua vida. Então, meu irmão, sai do conforto dessa cama, sai do conforto dessa vida. Começa a dominar a tua história, disciplinar a tua vida, disciplinas espirituais, fazendo pessoas ser melhores. E assim também, nós precisamos aprender, assim como nós somos treinados, nós precisamos levar pessoas ao treinamento. Assim como nós estamos sendo aperfeiçoados, nós precisamos aperfeiçoar pessoas. E se a prova de que você está crescendo, é que as pessoas ao teu redor elas estão amadurecendo também. Se o teu ciclo de pessoas eles não progridem, é porque você não está levando essas pessoas a viverem um novo nível de crescimento. Então é tempo da gente despertar, se nós formos sinceramente olhar para a nossa vida, buscar, analisar o nosso coração, eu te pergunto, como tem sido as suas disciplinas espirituais? Como tem sido o seu nível de oração, da leitura bíblica? Como tem sido a disciplina na sua célula? Você continua motivado? Você continua fazendo convite às pessoas? Você continua ligando e mantendo os membros em atualização, aquele que não tem ido, contato com essas pessoas? Você tem mentoreado, você tem orado, desafiado o seu grupo a romper, a avançar? Você sonha em multiplicar pessoas como você? Isso é a prova de que você está se desenvolvendo e você está dominando, como o apóstolo Paulo está dizendo. Se você tem treinado a sua vida espiritual, você está avançando. Mas se você tem sido indisciplinado, você está daqui e decaindo. É tempo da gente analisar. E a terceira característica que ele vai falar nessa corrida chamada vida cristã, ele vai falar sobre metas. Ele fala, eu corro, mas eu não corro como dando golpes no ar. Eu não deixo a vida me levar. Eu não fico uma vida sem ter uma métrica do meu dia, o propósito que eu estou vivendo, aonde eu estou conduzindo a minha história. Ele está dizendo, eu tenho uma meta. Ele vai falar, não, eu corro sem meta. Eu não corro sem alvo. A motivação de um atleta tem que ser vencer. E a motivação de um cristão tem que ser vencer. E vencer a si mesmo, crescer, progredir. Começar o jogo pensando em perder, você não vai conseguir nada. Começar a vida cristã achando que você não tem capacidade, você não vai fluir.
Começar a jornada cristã reclamando, tititi, tchutchu, não vai avançar. É tempo da gente entender o que é importante na sua história de vida. Você tem um alvo, você tem um propósito. O que importa é competir. Já viu isso? Isso não é importante. Mentira, irmão. O que importa é competir. Sabe o que está dizendo? Todo mundo que perdeu que está dizendo isso. Eu nunca vi um vencedor dizendo, não, o importante é competir. Não, o importante é você vencer. A Bíblia diz, ao vencedor eu darei. Ao vencedor, ao que chegar ao teu fim. Querido, é isso. Então é colocar alvos na sua vida. Disciplinas espirituais, irmãos, acorde em nome de Jesus nessa manhã, em nome de Jesus. Desperta para esse tempo poderoso. Pastor, eu tenho vivido, glória a Deus pela sua vida. E eu creio que a sua vida tem sido uma vida diferente. A sua vida tem sido uma vida mais leve. A sua vida tem afetado positivamente o coração e a história de muitas pessoas. Mas você que não tem vivido essa disciplina, você realmente tem visto que a sua vida estagnou. Parece que você tem andado na vida com o freio de mão puxado. A vida se torna pesada, cansada. Porque você olha e você fala, uau, a minha vida está parada. E as pessoas estão ao meu redor. Você vai ver, elas não são transformadas, elas não estão vivendo. É só pessoas de um nível muito baixo, que precisam ser tocadas por pessoas que estão no nível mais alto. E a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, da onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. João escreve isso debaixo de uma revelação em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12. Ao que vencer. Você tem colocado o alvo, meta na sua vida? Você tem colocado propósito na sua história? A única coisa que passa na cabeça de um jogador, de uma pessoa conquistadora, de uma pessoa com propósito, é conseguir vitória. E a maior vitória é quando você coloca alvos. Alvos como você vai crescer, alvos diários como você vai ser melhor. Alvos diários como você vai alcançar pessoas e tocar corações de pessoas. Alvo como você vai multiplicar a sua célula, multiplicar, né, meu irmão, ali a sua supervisão, a sua coordenação. Você já tem um coordenador pronto. Você já tem um supervisor pronto. Você tem um pastor pronto. Nós precisamos olhar para as pessoas e formar pessoas que vão além de nós. E é isso, querido. Vencer é isso. Sabe quando Jesus ele fala assim, está consumado. Não é quando ele vai para a cruz. Quando ele prepara 12 discípulos, um traidor. Mas quando ele percebe que os 11 estavam prontos, ele fala, chegou a minha hora. A hora dele chegou porque ele percebeu que as pessoas que ele estava discipulando e cuidando já estavam prontas para reproduzir o reino. Reproduzir o amor, reproduzir a essência e o caráter daqueles que andou com ele durante 3 anos e meio. E é isso. Jesus tinha uma meta, tinha um alvo, discipular pessoas, transformar, tocar pessoas. Ele buscou, ele cresceu, ele rompeu, ele venceu o diabo, ele venceu o deserto, ele venceu a tentação. Por quê, meu irmão? Ele avançou e chegou até a cruz, dizendo, está consumado, deixou pessoas que vão reproduzir o reino. E esse reino chegou até a mim e a você. Lutar sem meta. Ele está dizendo, deferindo golpe no ar, vivendo a vida sem sentido, vivendo a vida sem propósito. Nós, discípulos do Senhor, precisamos ter alvos, metas. Eu te pergunto, qual a meta da sua vida? Para você crescer na sua vida pessoal, crescer como, pastor? Eu preciso crescer, o Fábio precisa desenvolver espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer também na minha célula, fazer com que essa célula, meu irmão, seja avançada. Essa célula traga pessoas. Os discípulos estão comigo, alcancem maturidade, sejam melhores, alcancem o senso de propósito de vida. Deixar uma unção, liberar unção, é isso, é transferir uma unção especial para que eles possam fluir também. Isso é nossa meta. Deus quer nos dar uma vida de vitória, sim, meu irmão. Mas nós precisamos ser, meu irmão, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, mas aos vencedores, sempre aos vencedores. Abra comigo Romanos. Romanos no capítulo 8, olha o que vai dizer esse texto tão poderoso. Romanos no capítulo 8, no versículo. Romanos 8, versículo 37. Olha o que diz.
Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ele vai dizendo no versículo anterior: quem nos separará do amor de Cristo? Morte, vida, luta? Não. Ele falou: nada vai me separar, nada vai me tirar do propósito, nada vai me tirar do alvo. Posso me levar como ovelha para o matadouro, querido, mas eu não vou parar. Tem pessoas que estão parando na jornada da vida porque, pastor, falaram isso. Pastor, disseram isso. Pastor, você fez isso. Continua. Olha o que a Bíblia diz depois do 38. Pois estou certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está unido a Cristo, se você está conectado com Cristo, você está vivendo, eu creio que você está vivendo agora, todo o propósito de Deus para a sua vida. E o apóstolo Paulo diz isso muito, muito lindo. Cara, não viva a vida de qualquer jeito, é tempo da gente viver intensamente, rompendo, avançando sobre toda a obra do mal. Irmão, nós estamos vivendo dias caóticos, dias de fim, mas a igreja continua poderosa e é tempo da gente entender isso. Cumprir todo o propósito. Eu quero fechar essa palavra aqui. Como tem corrido a sua vida? Você tem corrido como um vencedor ou você tem corrido como um perdedor? Você tem corrido como um vencedor ou tem corrido como um cansado? O Senhor está dizendo para vocês: sabe que uma corrida, todos competem, mas apenas um ganha um prêmio. Sabe qual é o nosso prêmio? Quando a gente chegar naquele grande dia, irmãos. A Bíblia diz que uma coroa, um galardão será entregue na minha e na sua mão. Pensa nisso. Pensa nisso. Algo será distribuído para aqueles que estão fazendo porque amam a Jesus. Então, nessa manhã, que o Senhor venha ministrar poderosamente ao teu coração. Faça uma análise da sua vida. Como tem sido a sua jornada cristã? Você começou animadão e está desanimadinho? Ou você começou animadão e está animadaço? É isso. É isso. Eu quero incentivar você a continuar essa jornada. Não olhe para a direita, como o Senhor falou com Josué, nem para a esquerda, mas vá em frente. Vá em frente. Josué chega no final da trajetória da sua vida, conquistando batalhas, conquistando cidades e glorificando o nome do Senhor, porque todas as conquistas, a honra e a glória, ela vai para o nosso Deus. Para concluir aqui, eu quero comparar aqui Jesus e seus discípulos como um time. Ele escalou aqui um time de 12 apóstolos. Ao mesmo tempo, ele era o técnico desses apóstolos. Existia o capitão, existia o goleiro, treinava, coordenava, defendia, estava ali. E agora eu quero dizer como é que está o teu time, como é que está a sua célula, como é que está a sua coordenação, como é que está o seu setor, sinceramente. Ou você desanimou no meio do caminho? É tempo da gente abrir o nosso coração e buscar força agora como técnico aqui, guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero motivar você, cara, levanta hoje nessa manhã. Olha para o autor e consumador da tua fé, aquele que te trouxe vida. Respira fundo, ó. Sabe o que é isso? Te deu vida para que você manifeste vida na vida das pessoas. Quem você vai trazer hoje para o culto? Quem você vai convidar hoje para estar aqui celebrando ao Senhor? Quem você vai dar uma ligada hoje para falar: olha, eu tenho uma boa notícia para você? Quem você vai fazer um vencedor como você? Ou vai ficar lamuriando, olhando para baixo? Pastor, porque fulano não quer, a ciclano não quer, mas você quer, e vai embora, segue a jornada, e meu irmão, vai treinando quem está do teu lado, e vai rompendo, vai declarando o amor do Senhor. Olha que palavra tão poderosa. A Bíblia vai dizer aqui: Tiago e João eram laterais, homens que estavam ali, meu irmão, à direita, ganhando destaque, amigos de Jesus. Eu vejo aqui homens que não passavam a bola, eu vejo tanta gente passando a bola, cara. Tem gente que não está delegando, está delargando. Líder, faz isso não. De coração, eu convenço a você hoje que você está no melhor caminho se você cumprir a missão. Eu não quero, a Bíblia, eu estava falando esse dia na live na quinta-feira, cara, essas mãos aqui, ela não vai prestar conta da minha vida, não. Essa mão aqui, ela não vai prestar conta da minha família, da minha esposa, do meu filho, não. Eu vou prestar conta da igreja do Senhor. E esse dia, cara, me veio um senso de responsabilidade tão grande, que eu vou prestar conta da sua vida, daquilo que você fala assim: poxa, pastor, mas o meu pastor não me falou nada, mas o meu técnico não me direcionou para nada. Amigo, eu estou
nessa manhã, em nome de Jesus, quero desafiar você a não passar bola, a não entregar bola, a não delargar na mão do seu líder de treinamento, a não delargar na mão do seu supervisor. Não! É você ali supervisionar com supervisão, uma visão super. É olhar para eles e dizer, não é assim que se faz. Olha, me veja fazendo, me veja cumprindo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. É assim que se faz. É assim. Mas se você não quer, e você está fazendo pessoas serem desanimadas e bola murcha, entrega isso, cara, em nome de Jesus. Não negligencia não, porque são ovelhas do Senhor. Você não está afim, larga esse negócio. Entrega, me procura ainda hoje. Fala, pastor, eu não quero mais. A gente vai cuidar, a gente abraça, a gente sobrecarrega, mas a gente vai fazer. Mas não faça de qualquer jeito não. A Bíblia fala, tudo que você for fazer, faça como se for para o Senhor e não para os homens. Não é para mim não. As ovelhas são dele. A célula que você lidera é dele. A célula que você está jogando só na conta do seu líder também é do Senhor. A sua casa você abriu para o Senhor. É o Senhor que entra aí todo dia, onde pessoas entram para compartilhar o amor, compartilhar a presença, são curadas e restauradas. Pedro, Tiago e João, eles não passaram a bola. Não passaram. Tomé no meio de campo, meio descrente. Não acreditava que ia vencer, não acreditava em nada. Como é que você está? Como aquele que não passa a bola, mas está fluindo, está indo. Ou aquele também que não passa a bola também que não delega, aquele também que não permite que ninguém faça nada. Ou aquele que está desistindo, está descrente, fala, ih, isso aqui é um problema, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Está meio Tomé. Ou você está como esse discípulo aqui, Pedro, zagueirão. Às vezes Pedro ali, né, meio alvoroçado, metendo falta. Às vezes meio grosso. Calma, vamos junto. Quem sabe Judas ali, aquele atacante que fez gol contra. Quem sabe você está aí contra a igreja, contra tudo. Quem sabe? Judas estava ali também. Faz isso não. A gente sabe o final de cada um. Ou você está ali, querido, buscando a vitória de um time. E sabe qual é o nome desse time? Time de Jesus. Esse time não é uma igreja, esse título não é o técnico. Esse time é o do Senhor. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, seja um vencedor. Faça o time, a sua igreja local romper. Sirva a sua igreja local. Sirva na sua célula, sirva na igreja. Sirva na recepção, sirva lá no estacionamento. Sirva os seus irmãos. Assim como nós gostamos de ser servido, né? É bom ser servido. Faça porque é maior o que serve. Não seja negligente nessa obra, não. Poxa, pastor, você tirou essa manhã para puxar na sua orelha? Não. Eu chamei nessa manhã você aqui para fazer você ser um vencedor. Porque é o técnico que eles falam. E ele dá direção. Eu estou dando direção para a sua vida. Para que você venha frutificar, avançar, romper, crescer. E chegar naquele grande dia, subir naquele pódio. E pegar a sua coroa e dizendo, a coroa de um vencedor. A coroa de um que está rompendo, está crescendo em nome de Jesus. Então, qual tem sido a sua posição no time? Eu quero te perguntar hoje. Aquele que não delega ou aquele que delarga? Ou você está sendo aquele, né, que faz gol contra, como Judas fez o gol contra no time? Ou você está sendo uma pessoa dura, rígida, como Pedrão? Uau! Quem você está sendo nesse time? Como João? Qual a posição que você está jogando no time da igreja local? Você está a favor dessa igreja vencer, romper, ver essa igreja progredir? Então eu te convido nessa manhã a colocar a mão no teu coração, sinceramente, fechar os teus olhos, a ver o corpo de Cristo crescendo sobre a terra, porque quando você cresce, o corpo de Cristo está avançando, está crescendo. Feche os teus olhos agora. Em nome de Jesus, uma manhã de treinamento, uma manhã de reflexão, uma manhã de avanço. Pai, nessa manhã eu louvo ao teu nome por essas vidas que aqui estão. Acordaram, se posicionaram. E aqueles dirigentes anotaram o que o Senhor falou aqui nessa manhã com a gente. Fazendo uma avaliação da sua vida, da sua carreira, da sua jornada. Uma avaliação sincera de quem tem sido, que posição tem tido nesse reino. E, Pai, eu peço que o Senhor venha nessa manhã transformar o nosso coração. Nos fazer cada vez melhores. Nós nos posicionamos, nós colocamos alvos, metas para a nossa vida, metas para a nossa célula. Nós colocamos aqui, Pai querido, agora, Deus, disposição.
Nós colocamos aqui agora, Pai querido, disciplina. Nós dominamos a nossa vida dizendo, nós vamos romper, nós vamos vencer. Eu estou junto com Jesus, eu estou junto com a minha igreja, eu estou junto com o meu pastor, eu estou junto com o meu líder, eu estou junto. Eu estou vencendo junto com eles. Em nome de Jesus, Pai, começa a gerar nessa manhã algo poderoso em cada coração. E que eles venham correr de tal maneira, Senhor, que eles venham alcançar e chegar naquele grande dia, Pai. Naquele grande dia que nós não sabemos, mas nós estamos escrevendo a nossa história hoje. Alcançaremos um prêmio de glória, a coroa de glória. Toma nas tuas mãos, abençoa os nossos visitantes, abençoa cada um que chegou aqui nesse lugar, que seja tocado, transformado, vivificado pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Paizinho, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nessa manhã, faça uma reflexão sobre essa palavra. Vencedor precisa correr para alcançar, precisa se dominar, alvo e meta, em qualquer área da sua vida, na sua vida pessoal, no seu casamento, financeiro, na sua célula, disciplina espiritual. E você vai viver uma vida de vencedor. E lá no futuro, e agora já, a Bíblia vai dizer que você vai colher 100 vezes mais, já nesse tempo presente, e na era futura, com a graça do Senhor. Que Deus te abençoe, uma manhã linda e maravilhosa. Se inscreva no nosso culto, às 18 horas encerrou, as vagas estão super lotadas aqui, porque nós estamos com distanciamento social, poucas cadeiras. Então, o pessoal que se inscreveu. Você que não, corre lá no culto às 20 horas. Ah, não vou. Tragam pessoas, seja um discípulo, coloca força, domina a sua vida, traga pessoas que vão ser tocadas e alcançadas, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e que as ricas e poderosas consolações do Santo Espírito estejam sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, hoje e tudo sempre. Amém. Porque a nossa missão é impactar vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Somos um no Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus. Quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe muitíssimo. Um abraço.